Você já viu uma identidade, né? Você tem uma. Todos nós temos, né? O famoso RG. E ele serve para que a gente possa se identificar. Ou seja, a identidade... Os profs vão descer? Então, as crianças até 8 anos podem descer para o cultinho, então. Vai ter cultinho. Ok. Obrigado, profs. A identidade, ela serve para provar que você é você. Que você não é outra pessoa. Ela só tem sentido para aquele que não conhece você. Aqueles que já te conhecem, você não precisa mostrar identidade para dizer que você é você, né? É para aqueles que não te conhecem. E é interessante os dados que a identidade traz. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? É muito bom ouvir isso. É sinal que a igreja está em crescimento. Tem crianças em nosso meio. Glória a Deus. A nossa identidade, primeiro, ela contém o seu nome. E o seu nome é único. Dificilmente vai ter alguém com o mesmo nome. Pode acontecer que tenha, mas é difícil. Mas ali, mesmo que tenha o mesmo nome, existe a paternidade, né? Existe ali a filiação. Existe a data do seu nascimento, existe uma foto para te identificar e existe um número, o RG, que só você tem, que é diferente de todos os outros. Ninguém mais tem um número igual ao seu. E nós, como cristãos, nós também temos uma identidade com Cristo. E ela nos identifica como verdadeiros cristãos, para tanto conhecidos como para os estranhos. Porém, esta identidade, ela não é física, não é como a nosso RG que nós podemos tirar do bolso e mostrar, mas ela é espiritual. Ela também é visível nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos. E eu quero ver na Bíblia a respeito dessa identidade com Cristo que nós devemos ter como cristãos. E vai ter bastante texto bíblico. Então, para nós ganhar tempo, vai ser projetado aqui. Se você quiser abrir, você pode abrir, mas eu não vou ficar esperando para não perder muito tempo que vai ser projetado aqui, ok? 1 Coríntios 6,17. 1 Coríntios 6,17. Aí. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E aqui começa a nossa identidade com Cristo, que temos com Cristo. Se eu me uni ao Senhor através de Jesus no momento da minha conversão, eu sou um só espírito com Ele, com o Senhor. E isto significa que as características de Cristo devem começar a ser perceptíveis na minha vida. Afinal, eu sou um com Ele. Se eu sou um só com Jesus, eu devo espelhar Ele em todo lugar que eu for. Eu não preciso ter uma identidade de cristão para mostrar para as pessoas, para dizer eu sou cristão, mas elas precisam ver que eu sou cristão. As pessoas devem reconhecer Cristo em mim. Esta deve ser a minha nova identidade. E segundo este texto, precisamos fazer uma autoanálise. Será que eu de fato estou unido com o Senhor? É a primeira pergunta que você precisa se fazer. Você está unido com o Senhor no mesmo Espírito? Qual o Espírito
eu tenho transmitido? O do Senhor ou o meu? Quem eu estou espelhando? Quem as pessoas enxergam quando olham para mim, para o Lucas? As pessoas reconhecem Cristo em mim? São perguntas que nós precisamos fazer. Desculpa, irmãos. Gálatas 2:20. Texto muito conhecido, Paulo vai dizer: logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo de fato vive em mim? Ou sou eu que vivo? Se Jesus estivesse em meu lugar, se Jesus estivesse no teu lugar, ele agiria da mesma forma que você age quando, dependendo da situação que você for lidar? Será que você está fazendo exatamente como Cristo faria? Eu preciso confessar que, em inúmeras vezes, em inúmeras situações, eu não deixo Jesus viver em mim. Em muitas situações, eu pego de volta o meu viver e vivo na minha carne. E eu não sei se é só eu que tenho esse problema, os irmãos também têm. Mas muitas situações parece que é como se eu dissesse: Jesus, agora fica aqui, senta aqui, espera aqui, eu vou ali resolver uma coisa e já volto. E aí a gente vai lá com a nossa força. E normalmente a gente se dá mal. Em Romanos capítulo 6, nós estudamos quarta-feira passada. Para quem não esteve aqui, pode ler todo o capítulo 6. Paulo ali ele vai falar em sepultar o velho homem, em deixar ele crucificado com Cristo. Ele diz que nós sepultamos o velho homem no batismo e devemos assim deixar esse velho homem crucificado com Cristo. E nós fizemos, nós nos batizamos, nós deixamos o velho homem sepultado, mas vez ou outra o velho homem volta, ele aprendeu a nadar. Das vezes em quando a velha natureza desce da cruz e vem, né? E nós temos que ir lá e colocar ela de volta, crucificar novamente, né? Esta identidade de Cristo deveria estar aparente em nossa maneira de viver, de falar, de agir, de sorrir, de brincar, de trabalhar, em tudo que nós fizermos. Olha o que diz Colossenses 3,17. É um versículo que pega para nós. Colossenses 3,17. E tudo, e eu friso essa palavra, tudo não é algumas coisas, tudo é tudo, né? E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso para mim me pega, irmãos. Para mim me pega. Porque tudo que eu fizer deve ser em nome de Jesus. Para melhor compreensão, então, tudo o que eu fizer deve ser feito da mesma forma como se fosse Jesus. Quando a gente faz algo em nome de alguém, a gente é porta-voz daquela pessoa, nós estamos representando aquela pessoa. E a forma que eu agir lá vai dizer como aquela pessoa que eu estou representando é. Quem já trabalhou em empresa vai saber, ou quem já foi dono de empresa, vai saber que, de acordo com como os empregados se portam, transparece como é a empresa. Se você chegar numa empresa, é uma desordem, uma bagunça total, o que vem na tua mente? Essa empresa não é séria, é uma bagunça. Por que as empresas têm uniforme? Por quê? Para identificar o que mais?
Diferencial, o que mais? Seriedade. Identidade. Mostra organização. Você não pode ir de moletom, outro de camiseta, outro não sei o quê, um de bermuda, um de tênis, outro de chinelo. Não. Tem padrão a ser seguido. E se você não quiser cumprir esse padrão, você está fora. Colégio particular tem o uniforme. Ou você vai com o uniforme ou você está fora. Isso mostra algo sério. E nós, como embaixadores de Cristo, tudo o que nós fizermos deveria ser em nome de Jesus. O texto está falando. A forma que você fala tem que ser a forma que Jesus falaria. A forma que você sorri, que você brinca, deveria ser como Jesus também faz. Se Jesus não contaria aquela piada, você também não poderia contar. Se Jesus não pode ou não ouviria aquela música, você também não deveria ouvir. E daí por diante. Esta é a identidade que nós deveríamos ter como cristãos. As pessoas precisam ver Jesus em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas palavras. Quando os discípulos eles foram lá em Atos chamados pela primeira vez de cristãos, não foi eles que se intitularam, não foi eles que disseram, pessoal, a partir de hoje vocês nos chamam de cristãos. Não foi assim. Mas o povo, as pessoas, olhando para eles, olharam assim, gente, para aí, nós vimos Cristo, nós conhecemos Ele, nós ouvimos Ele, e vocês agem como Ele, vocês falam como Ele, vocês ensinam como Ele, vocês pregam a mesma coisa que Ele pregava, vocês parecem Cristo, vocês são cristãos. Essa identidade de cristão, as pessoas precisam ver em mim, e não eu dar um carteiraço dizendo eu sou cristão. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Ser cristão não é um título. Ser cristão é viver Cristo. Não é um título. É atitude. E aí tem um texto, que esse sempre me pega também, irmãos. São textos simples, fáceis de compreender, que pega a gente. E esse texto eu estudei muito quando estava no seminário. Mateus 5,16. O meu TCC no seminário foi sobre o Sermão do Monte, e esse versículo está ali. E nós conhecemos muito bem no contexto que fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E ele termina esse trechinho, no 16, dizendo, assim brilhe também a luz de vocês diante, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Você consegue compreender a responsabilidade que eu e você temos? A minha responsabilidade como cristão é irradiar a luz de Cristo de tal forma que os outros, ao me verem, vão glorificar a Deus. Você, com a tua vida, os outros precisam olhar para você e glorificar a Deus por causa da tua vida, das tuas obras, daquilo que você faz. Essa é a responsabilidade que nós temos como cristãos. Irradiar a luz de Cristo. A régua para ser cristão, ela é alta. A régua é alta. A régua de Deus, ela é alta. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é santo. E Ele nos chama à santidade. É Ele que nos chama para ser santo como Ele é santo. Não é Ele que desce ser pecador como nós. Aliás, Jesus veio como ser humano, mas nunca pecou.
Sejam santos porque eu sou santo, a ordem de Deus. E aí olha o que diz Efésios 4:13. Por que essa régua é alta? Vamos lá, Efésios 4:13. Aí. Até que, novamente fala, todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de... A régua é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Nem mais, nem menos. Essa é a régua, a medida que nós precisamos chegar, a estatura de Cristo. Esta deve ser a nossa identidade, né? Agora eu pergunto, é fácil? É fácil? Vou perguntar de novo, é fácil? Se não é fácil, é difícil e muito difícil, mas ela não é impossível. Ela não é impossível. Requer esforço, requer sair da zona de conforto, requer suor, requer lágrimas, requer eu querer. Tudo começa com eu quero. Tudo começa com o eu quero chegar à estatura da plenitude de Cristo. Eu preciso querer, senão não tem jeito. Eu preciso estar disposto. E precisamos lembrar, irmãos, que não é impossível. E por isso que tem tantos homens e mulheres descritos na Bíblia que conseguiram chegar a essa plenitude de Cristo. Que nós podemos nos basear como exemplos de fé, de coragem, e não só na Bíblia, mas quantos testemunhos nós vemos até nos nossos dias, de pessoas que buscam, que querem e que chegaram lá. Quantos cristãos são espelhos para nós? E nós precisamos lembrar, irmãos, algumas coisas que a Bíblia também fala que nos ajudam a chegar lá. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós precisamos lembrar que as coisas velhas já passaram, porque em Cristo nós somos nova criatura, e essa nova criatura em Cristo tem a capacidade de chegar à estatura da plenitude de Cristo. Como já vimos no início, o Espírito do Senhor está em nós e com Ele somos um só. No momento que eu sou uma nova criatura em Cristo, o Espírito Santo habita em mim. Já não sou eu mais sozinho, mas eu tenho o Espírito Santo comigo. João 1,12 vai falar, também muito conhecido, pode projetar aí também, João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No momento que eu aceito Jesus, eu sou uma nova criatura, o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em mim e com Ele eu sou um. E eu me torno filho de Deus, e agora na minha identidade, a paternidade que tem lá é Deus. Eu não estou mais sozinho, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo.
A nossa paternidade é o próprio Deus. Somos templo do Espírito Santo, a qual nos guia. Temos o Espírito Consolador. Nós, por nossas forças, nós não conseguimos chegar na régua, mas com Deus e o Espírito Santo nós conseguimos. Requer esforço, suor, lágrima, mas nós conseguimos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Devemos nos esforçar para termos esta identidade de Cristo em nossas vidas, mas neste processo nós vamos falhar também, e está tudo bem. Nesse processo muitas vezes a gente cai, a gente peca, e isso faz parte do ser humano, e Deus já sabia disso, e por isso que Ele nos dá um advogado junto ao Pai, e é por isso que Ele fala que Jesus, Ele é fiel e justo para aquele que confessar os pecados, perdoar os pecados de toda a injustiça. E está tudo bem. Quando nós errarmos, Senhor, perdão porque eu errei, porque eu falhei. E Ele vai perdoar e nós continuamos a vida dali. E seguimos, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Mas veja bem, mantenha o equilíbrio. Não vá para os extremos. Não é porque se eu pecar, confessar, Ele vai me perdoar, então eu posso pecar. Posso pecar à vontade, é só pedir perdão, Ele perdoa. Não é assim. Volto lá em Romanos, capítulo 6. No capítulo 5, Paulo vai falar que aonde havia o pecado, superabundou a graça de Deus. E no capítulo 6 ele começa dizendo: então, se a graça abundou sobre o pecado, o que faremos nós? Vamos continuar pecando para que mais graça venha sobre nós? De forma alguma, de maneira alguma. Não é assim. Nós devemos deixar sepultado o velho homem, a nossa velha natureza na cruz e viver o novo com Cristo. Eu preciso andar no processo que a Bíblia chama de santificação. É o processo que quando eu falho, eu peço perdão, mas eu tenho que buscar não falhar mais, não pecar mais. Pois já não sou mais eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. Que possamos, irmãos, refletir essa identidade de Jesus em nossa maneira de viver, em nossa vida, no nosso dia a dia, com a nossa família, com as nossas esposas, com os maridos, com os filhos, com os pais, com os colegas, no trabalho, em tudo. Porque a palavra diz que em tudo nós devemos fazer, Colossenses, né? E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E nós vimos esse versículo na sexta-feira, junto com os homens, no estudo de Cada Homem um Guerreiro. E eu brinquei com o Maison. Será que a gente faz tudo? Será que o Maison, quando vai soldar o ferro, está soldando em nome de Jesus também? Ou faz tudo meia boca, de qualquer jeito? Né? Brinquei assim. Mas é um fato. Será que lá no meu trabalho eu faço em nome de Jesus ou faço meia boca? Será que no colégio eu faço em nome de Jesus ou faço meia boca? Eu estudo como se eu fosse fazer uma prova para Jesus ou faço meia boca? Ou nem estudo? Como que eu faço? E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças, ou seja, com gratidão a Deus Pai.
Amém? Vamos orar.